Assistir desenhos animados é uma das coisas mais relaxantes que se existe pra fazer. Mas você já teve aquela clássica sensação: eu acho que eu já vi isso em algum lugar, não entendeu? Então vem comigo. A maioria dos desenhos famosos já foram copiados pelo menos uma vez, alguns até 2 vezes. Esse é o caso de O Incrível Mundo de Gumball, já que você deve ter visto Miracle Star, a contraparte chinesa do desenho, ou quem sabe até mesmo o episódio Os Imitadores, que foi uma sátira ao desenho da China. Só que pouco tempo atrás a Netflix parou e pensou: por que não? A empresa se juntou com a Nickelodeon e lançou em 2019 Pink Malink, que com toda certeza pelo menos teve uma grande inspiração em Gumball. O desenho acompanha um garoto salsicha que, assim como o gato azul, tem 12 anos. Além do ambiente escolar muito parecido com o do personagem da Cartoon, as aberturas são semelhantes demais. Só que o mais engraçado é que o desenho do cachorro-quente antropomórfico é inspirado em um curta produzido pela própria Cartoon em 2009, mas que não quis dar continuidade exatamente por achar muito parecido com um outro projeto da empresa, que já estava em desenvolvimento, que era o desenho do Gumball. Então, se a própria Cartoon os achou parecidos, quem somos nós para discordar, não é mesmo? Não quer dizer que o desenho do Pink seja ruim, mas Gumball com certeza é bem melhor. A gente descobriu a cópia de Ben 10, uma das maiores franquias de desenhos da história da Cartoon, só que dessa vez é da Índia. No país mais populoso do mundo, foi lançado em 2011 o primeiro de 5 filmes animados, chamados Meu Nome é Raj, que fala sobre um garoto que ganha uma versão do Omnitrix em forma de cinto, que permite que ele se transforme em seres multidimensionais superpoderosos que, coincidentemente, se parecem bastante com os aliens do Ben 10. O mais engraçado é que tanto Meu Nome é Raj como Ben 10 são da mesma empresa, a Cartoon. Fazer uma cópia do desenho famoso já é estranho, mas se autocopiar é mais estranho ainda. Se você um dia já se divertiu assistindo algum episódio de Bob Esponja, eu tenho que te dar um conselho: não veja um desenho chamado Fred Coquinho. Isso porque dessa vez aconteceu o contrário do que a gente viu nos outros casos aqui da lista, e foi a Cartoon Network que copiou a Nickelodeon. Completamente inspirado na fenda do biquíni, o desenho se passa em uma ilha repleta de frutas, ao invés de seres marinhos. A ideia era tão parecida com a de Bob Esponja que até mesmo o dublador original do desenho, Rob Paulsen, disse que Fred Coquinho não se passava de uma cópia descarada do desenho do funcionário do seu siriguejo. É sério, dica de amigo: não assista esse desenho. Ele é muito ruim. A gente sabe que você ama brincar, então confere esse brinquedo irado do Sonic pra você se divertir. É só clicar no link do primeiro comentário fixado e levar o seu pra casa. Assim como O Incrível Mundo de Gumball, Gravity Falls também já foi copiado mais de uma vez. Inclusive, a gente já falou aqui no nosso canal sobre essa cópia russa do desenho animado. Só que dessa vez a gente descobriu uma outra animação que copia exatamente o desenho do Dipper e da Mabel. Se trata de um curta de animação feito pela Nick em 2015, 3 anos depois do lançamento do original. Na animação a gente vê uma loja repleta de vários itens místicos que lembra bastante a Cabana do Mistério e suas bizarrices legais. E como protagonista a gente tem um garoto de 12 anos, assim como o Dipper, que usa um boné branco com detalhes azuis, assim como ele mais uma vez. Além disso, ele tem uma irmã da mesma idade que a Mabel. Muitas coincidências, você não acha? Coisas sobrenaturais e bizarras acontecem no episódio piloto, ao melhor estilo Gravity Falls. Então sim, definitivamente Tech Oddity é uma versão mais tecnológica do desenho da Disney, com toda certeza. Mas ele teve só esse episódio piloto, já que o pessoal da Nick ficou com medo de ser processado por plágio. E sinceramente eu acho que eles perderiam feio esse processo. Sis, you saved me! Woohoo! E quando te falarem que os desenhos podem ser copiados em qualquer lugar do mundo, acredite, isso é verdade. Isso porque a gente descobre um desenho no Vietnã que é uma cópia descarada da Peppa Pig,
chamado Wolfo. A começar pelo nome, a gente já pode dizer que ele usa o mesmo princípio do desenho da porquinha, citando a espécie do animal no seu nome, já que o Wolf é lobo em inglês, assim como Peppa faz, já que Pig é porco no mesmo idioma. Além disso, toda a história e estrutura da família é praticamente idêntica ao do desenho da porquinha, tanto que quando os criadores descobriram essa versão esquisita do seu desenho, entraram com uma ação judicial contra a empresa que o criou, que acabou sendo condenada a pagar 200 mil libras para o pessoal da Peppa, o que comprova que o desenho é uma cópia. Apesar disso, o Wolfo já tem mais de 1000 episódios postados em seus canais no YouTube. Se você já viu algum dos filmes dos robôs alienígenas que vieram de Cybertron e hoje vivem na Terra, que foram lançados de 2007 pra cá, provavelmente você não sabe. Mas isso se deve a um anime japonês de 84, que trouxe o nosso querido Optimus Prime em sua versão caminhão turbinado pela primeira vez nas telas. Mas uma coisa que você não faz ideia é que esse mesmo desenho japonês foi copiado pela famosa empresa de animação Hanna-Barbera, que lançou a sua versão de robôs que lutavam pela humanidade e se transformavam em veículos quando quisessem, vindo do planeta Gobotron, ou seja, até o nome do planeta foi quase todo copiado. Essa cópia, feita pela mesma empresa que criou desenhos excepcionais como Tom e Jerry e Scooby-Doo, não vingou muito, já que teve só uma temporada e 65 episódios, enquanto Transformers tem inúmeras séries de animação e tantos filmes que eu nem sei mais quantos são. Então fica a lição, se for copiar, tenta pelo menos fazer melhor. Ao contrário da maioria dos desenhos e animações que estão na nossa lista, é possível que existam produções que são cópias um do outro, mas ainda assim conseguem ser os dois muito bons. E nesse caso, tanto Jake Long como Juniper Lee são obras que estão na categoria de muito bons, apesar de terem personagens com características bem semelhantes e enredos quase idênticos. Isso porque os dois desenhos contam histórias de adolescentes com 13 anos de ascendência chinesa, que moram nos Estados Unidos e têm a missão de usar sua herança mágica de sangue para proteger as criaturas mágicas que habitam o nosso mundo. E além disso, como bons adolescentes, eles são apaixonados por um ou uma colega de turma. E os dois são orientados pelos seus sábios e idosos avós, e têm cachorros mágicos falantes. Então, de forma reduzida, essa é a história dos dois desenhos. Muita coincidência, não? Claro que eles têm diferenças, como o fato de o Jake ocupar o cargo de dragão ocidental e a Juniper ter a função de Teixuan-Zé. Mas, como eu disse, ambos são de fato muito legais. Fica até difícil dizer quem copiou quem, até porque ambos estrearam no mesmo ano, 2005, com apenas 4 meses de diferença, assim como acabaram também no mesmo ano, 2007. Cara, isso é sinistro demais. Se você ama animações, eu tenho uma novidade incrível pra você. Lançamos um novo canal de quiz. Nele a gente vai testar os nossos conhecimentos sobre desenhos e filmes favoritos, como Bluey, Peppa Pig e muitos outros. Vai ser uma jornada cheia de desafios, risadas e muita diversão com Wave. Não perca tempo. Se inscreva agora no link que tá na descrição ou aponte sua câmera pro QR Code na tela e comece a jogar. Te espero lá, hein? Assim como no caso da Peppa, Bluey, que é outro dos desenhos recentes mais populares, também não ficaria de fora do hall de animações que tem cópias descaradas. Se trata de um desenho chamado Chiptila, que retrata uma família onde pais e crianças brincam e aprendem lições valiosas, assim como em Bluey. Mas até aí tudo bem. O problema é que os personagens são cópias de Bluey, mudando só alguns pequenos detalhes. Por exemplo, o protagonista Chip é azul igualzinho a Bluey e tem seus 6 anos de idade. E o seu pai é muito parecido com o Bandit, o pai da cachorrinha azul. Até a cozinha das duas famílias é praticamente idêntica. Assim fica difícil negar que Chiptila é um desenho que copiou Bluey na cara dura. Se você não assistiu, pelo menos já deve ter ouvido falar nos Smurfs, aqueles pequenos seres de pele azul que moram em cogumelos. Apesar dos personagens terem sido criados em 58 por um artista belga,
O desenho foi lançado em 81 pela Hanna-Barbera, que se tornaria a Cartoon Network que a gente conhece hoje. E como o desenho fez tanto sucesso, a empresa resolveu dobrar a aposta e pediu para o outro desenhista também belga criar um desenho similar, mas que se passasse no fundo do mar. Assim surgiu Snorks, que até mesmo o nome lembra os Smurfs. A produção fez bastante sucesso, só que não tanto quanto seu inspirador, já que ganhou vários filmes e séries de animação gráfica, enquanto os Snorks acabaram sua série lá pelo ano de 89, e desde então vive só na memória das crianças da época que hoje já são avós. Toda vez que se fala em um desenho em que um gato caça um rato, inevitavelmente vamos pensar em Tom e Jerry. Só que o sucesso do desenho foi tão grande que rapidamente outras produtoras começaram a lançar as suas versões com gatos que perseguem ratos. 4 anos depois do lançamento de Tom e Jerry, em 44, foi lançado Herman e Catnip, que tinha o objetivo de rivalizar com seu concorrente direto. E isso até que deu certo por um tempo. Só que o estúdio responsável pelo desenho acabou sendo fechado em 1959. E então a produção acabou sendo encerrada com várias outras que eram feitas por lá. Por outro lado, Tom e Jerry continuou firme e forte, tendo mais uma atualização sendo lançada em 2021 na HBO Max, provando que o original costuma durar mais que as cópias. Apesar disso, se você curte desenhos antigos, Herman e Catnip é um desenho bem engraçado, sendo basicamente um Tom e Jerry com outros personagens, o que é muito divertido. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!